desde 1930, temos uma ordem internacional que determina que não pode haver trabalho escravo ou trabalho análogo ao da escravidão. O que é, talvez, interessante ressaltar é que nós temos, na modernidade, não a agrura total da situação de escravidão, em especial na zona urbana, tal como foi colocado nas fotografias do Dr. Roberto. Essa situação que é degradante, efetivamente criminosa, ela é bem vista, bem avaliada quando examinamos a zona rural. Mas quando examinamos a questão urbana, ela se dá de modo muito mais sutil. E a pressão física, ela é substituída por pressões de natureza econômica e pressões de natureza psicológica. É aí que se realça um sistema que a doutrina estabelece como vedada no nosso ordenamento, a jurisprudência também a renega, mas cada vez mais nós sentimos que a relação entre o empregado e a empresa passa pelo chamado truck system, naquilo que estabelece relações de obrigação acima do que é normal ou aceitável socialmente. No conceito clássico de truck system, a ideia de que a empresa possui um armazém ou um comércio e que a dívida que é feita com o seu empregador, com o seu empregado, vai acentuando a relação de vínculo da qual ele não consegue se desvencilhar. Essa ideia de comércio pode ser alterada ou atualizada para uma situação de intermédio. O empregador, ou qualquer que seja a denominação que essa figura se estabelece nessa situação, ele passa a uma figura de intermediação entre os negócios básicos do seu empregado e aquilo que lhe interessa, financiando e custeando viagens, deslocamentos, alimentos, alojamento, roupas, equipamentos, custos de adiantamentos e empréstimos, tudo isso debitado à conta do empregado. Vira uma bola de neve. Essa bola de neve, na situação urbana, que é onde nós vivemos e é onde eu judico com mais frequência, ela tem algumas repercussões. A primeira foi muito bem colocada pelo professor Roberto Marcondes, é a ideia da confecção. A confecção em São Paulo hoje representa um segmento de negócios que aporta dificuldades muito grandes nessa área. Mas há uma outra que é bem sensível e que merece o nosso olhar. É a construção civil. A construção civil hoje representa, em termos de importância no PIB nacional, algo bem significativo. E o Brasil hoje é quase que um canteiro de obras. Nos últimos 3 anos, nós temos verificado aí um desenvolvimento, uma grandiosidade da construção civil bastante forte, acentuada. Não é à toa que falta mão de obra especializada nessa área. Não só a mão de obra especializada, mas também aquela menos qualificada. Nós temos visto aí um aumento de subempreiteiras, um aumento de pequenos empreiteiros, um aumento de contratações informais. Na região de Cotia, onde eu trabalho, o número de ações envolvendo esse tipo de tema tem crescido espantosamente. Trago como exemplo o que ocorreu há não mais do que 15 ou 20 dias, logo depois de uma audiência na qual se falava sobre um pequeno empreiteiro que sumiu e uma construtora bastante grande, de renome no mercado. Falando sobre a escassez de mão de obra, a advogada da empresa dá a seguinte informação. O que é interessante é que a informação foi dada com uma certa naturalidade, Lívio. Diz ela assim: doutor, está faltando tanta mão de obra que nós temos uma pessoa que se propôs a fretar um ônibus, vai até um estado qualquer do Nordeste e traz lá um ônibus cheio de gente para as construções, inclusive para a nossa.
Não é? Porque se não for assim, nós não conseguimos pedreiros, não conseguimos mestres de obras, não conseguimos pessoas que possam trabalhar no dia a dia. Aquela informação, dada com uma certa naturalidade, portanto, não vendo maior prejuízo para as relações da empresa, na hora eu comentei com ela, mas a senhora não acha isso um pouco arriscado? Porque se alguém traz um ônibus de trabalhadores do Nordeste para cá, aonde essas pessoas ficam? Talvez fiquem em alojamentos da própria empresa ou em alojamentos cedidos por esse mesmo intermediário. E o que é mais interessante, esse intermediário também, bondosamente, leva de ônibus até a obra durante o início e ao retorno a mesma coisa. Pois bem, as construtoras, grandes demandadoras de mão de obra dessa área, correm riscos efetivos. Riscos diretos, tal como a declaração de relação de emprego com a empresa, ou então os riscos indiretos de servir respondendo subsidiariamente. Mas eu acredito que num sistema capitalista, essa conscientização tão necessária deve passar pelo órgão mais sensível do homem, que é o bolso. Gostaria, portanto, de fazer um alerta, né, daquilo que eu vejo no meu dia a dia, que só é a repercussão trabalhista e que já tão colocada de forma tão corretamente pelo doutor Roberto, foi feita a repercussão criminal, mas é a repercussão para a própria empresa. Há uma repercussão de natureza pública, na sua imagem comercial, talvez aquilo que hoje em dia os administradores dizem que é o mais importante que as empresas possuem, e também um risco sério com relação a ações de indenização por parte de seus consumidores. Deve ter sido visto por várias pessoas na revista Veja, de algo em torno de 2 ou 3 semanas, uma reportagem falando de obras de um projeto do governo bastante importante. E nesse projeto foi encontrado lá situações análogas à da escravidão, ou então trabalhadores sendo reduzidos à condição de trabalho forçado. Imaginem quanto custa para a empresa a perda de imagem, ou quanto custará para reconstruir a sua imagem. Agora, existe uma outra questão. Assim como nós vemos as fazendas sendo desapropriadas por justamente utilizarem o trabalho escravo, um prédio em construção, uma edificação, também pode ser embargada para garantir créditos dos trabalhadores. E aí eu pergunto, os consumidores, que geralmente desembolsam grandes somas, será que ficarão tão silentes quanto aqueles que compram roupas em certas marcas um pouco mais baratas? Será que eles ficarão inertes tendo as suas obras do seu tão sonhado apartamento, sua tão sonhada casa, sendo embargadas e, portanto, podendo ser perdidas em razão desse tipo de utilização? Para as empresas, portanto, que utilizam a mão de obra, independente da questão altamente relevante proposta pela doutora Márcia, se o crime passa da pessoa, eu não tenho dúvida que o crime pode não passar da pessoa, mas aquele que se utilizar de trabalho análogo à da escravidão ou trabalho forçado, com certeza terá repercussões, tal como esse da reportagem que foi colocada. As ferramentas operacionais para a diminuição desse problema crônico no Brasil, nós já sabemos. Temos lá o Pacto Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, o Cadastro de Empregadores, que como lista negra sou francamente favorável. Toda lista, desde que seja postulada e declarada em lei, portanto legítima, deve ser, sim, enaltecida. Não digo listas que não sejam legais, mas as listas estabelecidas pela lei, sim, justamente porque é um mecanismo de transparência. Em segundo lugar, e também a ação do Ministério Público do Trabalho, que tem sido valorosa. Há um programa do CNJ, da qual tenho honrosamente a chance de participar junto com o conselheiro juiz José Lúcio Munhoz, que é um programa de valorização da magistratura, promovido pela Comissão Permanente de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas. Esse programa, muito interessante, desenvolvido pelo CNJ,
justamente tentando resgatar a própria imagem da magistratura, que tem sido, por diversos motivos, um pouco prejudicada no nosso momento contemporâneo, tem identificado o desejo dos magistrados de participação em ações sociais profundas, importantes, relevantes, que visem alcançar melhoria da qualidade da cidadania. Esses programas que os magistrados demonstram ter vontade de participar são programas de natureza pedagógica, até porque a doutora Márcia, quando disse que eu iria ser aqui talvez um decisor entre os embates MP e a advocacia, me colocou numa saia justa. Não é? E apesar do meu regime, eu ainda não entro no modelo P, que é o desejo de todas as mulheres. Não é? A ideia é de que haja uma oportunidade de participação multidisciplinar e também multissetorial, envolvendo a OAB, envolvendo as associações de magistrados, a própria OAB, através de mecanismos como esse, de divulgação, de debate, para que haja ações institucionais que levem, que conscientizem os nossos agentes econômicos dos problemas que envolvem o trabalho escravo e o trabalho análogo. Portanto, a ideia é de construção conjunta de programas de conscientização junto a segmentos. Nós sabemos que grandes campanhas custam muito caro, nem sempre atingem os seus objetivos, mas se fizermos através de campanhas específicas, levantando argumentos que sejam sensíveis aos segmentos sociais e econômicos, através de mídias sociais, em encontros e debates como esse, tenho certeza absoluta que aquele exemplo das construtoras pode ser levado a um número maior de pessoas. E tal como naquele exemplo, naquela ocasião em que a advogada ficou bastante surpresa com a repercussão, com a extensão do que poderia ser uma simples ação de mão de obra, pode ser que um número maior de pessoas entenda o que está acontecendo e possa tomar providências, porque eu também acredito que o número de pessoas decentes e que querem resolver esse problema seja bastante grande, tal como vocês. Muito obrigado pela gentileza.